Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 120. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória. Santo e poderoso é o Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Na minha aflição, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Lida a minha alma, ó Senhor, dos lábios mentirosos da língua enganadora. Vamos para o versículo 6. A minha alma há muito habitou com aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas quando eu falo, eles são pela guerra. Amém? Amém. Nós temos que clamar ao Senhor na nossa aflição. Nós temos que clamar ao Senhor na nossa dificuldade. Não é só quando estamos bem, quando estamos na bonança, mas não, é na dificuldade, quando estamos passando por lutas, pelo deserto, pelas guerras. Aleluia. Temos que pedir ao Senhor para nos livrar nossa alma dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Temos que pedir a Ele para nos tirar do meio da calúnia. E o que é a calúnia? O que são os caluniadores? São aqueles que se ajuntam para falar mal do irmão, são aqueles que ficam cantinho, são aqueles que ficam na roda dos escarnecedores. Que não possamos nos misturar na calúnia, mas que possamos ser pela paz. Aleluia. Porque Deus que existem as pessoas da paz e da guerra, que não possamos ficar no meio da guerra, mas que possamos ficar pela paz, que possamos ser pela paz a cada dia. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de servir. Em nome de Jesus, que possamos ser pela paz, que não possamos
só por vir, não, mas que possamos vir a cada dia para fazer um culto racional ao Senhor. Que possamos vir para fazer um culto ao Senhor e que possamos pedir para Ele receber esse culto. Glória a Deus, aleluia. Que possamos a cada dia abrir nossa boca para adorar a Deus. Amém. Chance de
Glória a Deus. Nós não somos nada sem Deus, porque Ele é o único grandioso, Ele é o único poderoso. Vemos que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Vemos que nós temos que romper em fé, porque se a gente romper em fé, Deus vai fazer o sobrenatural em nossas vidas. Se a gente romper em fé, tudo vai acontecer. Você vai plantar e colher. Eu vou plantar e colher tudo aquilo que plantamos. Vemos que a gente vai vencer se a gente romper em fé. Então, que a cada dia possamos romper em fé para a gente vencer as nossas batalhas, amém? Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pode vir depositar na casa do Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Eita glória. Oh, Pai. Obrigado, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Quando o passarinho não pode voar, se a cor fica triste, pode até morrer. Mesmo que tenha asas, não quer nem voar. Seus olhos ficam quase querendo chorar. Não deve, não descansa e para de pois cada ser vivente tem seu próprio som, no qual emite com toda inspiração. Anuncia a hora da sua ação. As folhas batem palmas para ti, Senhor. O vento não sopra e ministra com amor. O som direcionado a ti é com amor. As folhas batem palmas para ti, Senhor. O vento não sopra e ministra com amor. O som direcionado a ti é com amor. Se tudo que tem vida está pelo teu nome, o que é que eu estou fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus essa canção que é para ti, Senhor. Eu acredito que essa gente o amor. Eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada, ó Deus, ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada, ó Deus, sem te Que possamos a cada dia expressar nossa gratidão ao Senhor, porque temos que ser gratos, porque foi Ele que nos tirou do lamaçal do pecado, foi Ele que nos tirou do fundo do poço. Temos que fazer louvores a Ele, temos que adorar Ele na beleza da sua santidade. E o que é a santidade de Deus? É o que embeleza a casa dele, é o que deixa a casa do Senhor bonita, não bonita por fora, não só bonita por fora, mas bonita por dentro, bonita espiritualmente. Então eu e você também possamos ter santidade dentro de nós, que a cada dia nós possamos ter santidade, amém? Vamos orar para os dizimistas, pelos ofertantes e pela pregadora dessa noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de hoje estar aqui. Agradecemos a Ti por essa oportunidade, Pai, que o Senhor Deus te falar através do louvor. Muito obrigado por essa oportunidade. Agradecemos por cada dizimista, cada ofertante da sua santa casa, mesmo quem não pôde vir. Vai abençoando, para que possamos ser colaboradores fiéis dessa obra. Vai vendo colaboradores, vai vendo ajudadores. Em nome do Senhor Jesus, vai usando também a vida do seu servo. Usa a vida dela para glória, Pai. Que ela possa ser glória
Deus, Jesus, agradecemos a Ti por essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, eu passo a palavra para a minha casa. Amém. Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade em que você temos de estar na casa deles, né? De poder oferecer o nosso melhor. E louvado seja o nome do Senhor, porque através dos louvores nós podemos sentir a presença dele, sentir o toque dele. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Glórias a Ti, ó Deus poderoso. Glória a Deus. Bendito é o Senhor da nossa salvação. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Hoje, através da palavra do Senhor, eu quero falar sobre 4 jovens que foram fiéis e escolheram não se misturar. Escolheram renunciar ali às iguarias do rei, sendo fiéis ao Senhor. Amém? Nós vamos encontrar no livro de Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos seus utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos expôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, a Ananias a Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Os irmãos podem se aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor aqui no livro de Daniel, ela vai começar nos dizendo que Jeoaquim, ele era filho de Josias, era rei da Judá, e que quando estava no seu 3º ano de reinado, a palavra vai dizer que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vem e ele começa ali a cercar Jerusalém, ele começa ali a cercar a cidade. E o Senhor ele entrega, nas mãos de Nabucodonosor o rei Jeoaquim, e a partir disso ele ainda continua reinando. Mesmo com Nabucodonosor ali, ele continua reinando, mas agora ele é um subordinado, ele está abaixo de Nabucodonosor, e ele tem que pagar tributos. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus permite também que ele pegue ali os instrumentos da casa do Senhor, os utensílios da casa do Senhor, e leve lá para o templo dele, o templo do Deus dele. E ele leva ali, e a palavra vai dizer, se nós formos procurar, o Deus da Babilônia, o Deus de Nabucodonosor é Marduk. É um Deus ali da prosperidade, um Deus que guarda ali a Babilônia. E diz também que o rei Nabucodonosor, ele fala para Aspenaz, para que ele trouxesse alguns dos israelitas, alguns dos jovens israelitas, para que servissem no palácio dele. E a palavra vai dizer que ele escolhe jovens sem defeitos, jovens bonitos, jovens dotados de sabedoria, jovens com inteligência e instrução, com capacidade para servir no palácio. E diz também para que ensinasse eles sobre a cultura
e a língua dos babilônios. E aqui a gente vê o primeiro ponto. Quando Nabucodonosor ele pede isso, não é somente para que aqueles jovens aprendessem uma nova língua, não é somente para que aqueles jovens aprendessem uma nova cultura, mas sim para fazer eles perderem a identidade que eles tinham no Senhor. Porque já tira eles de onde eles moravam, já tira eles de onde eles adoravam o Deus deles, o Deus vivo, para que agora eles servissem a um outro Deus, em um outro lugar, a um outro tempo. Então isso já começa dizendo que eles fazem isso para que eles perdessem a identidade deles. Então o Senhor está dizendo nessa noite, cuidado para que eu e você, nós não percamos a nossa identidade no Senhor. Porque nos dias de hoje, não é diferente. Quantas coisas o inimigo tem colocado nas nossas vidas, quantas coisas esse mundo tem implantado para enganar a mim e a você, e aos pouquinhos a gente vai perdendo a identidade em Cristo. Aos pouquinhos a gente vai perdendo o temor ao Senhor, aos pouquinhos a gente perde ali o desejo de buscar, o desejo de adorar, e quando a gente vê, a gente já está lá no mundo, a gente já está contaminado, e a presença do Senhor já não causa mais em nós uma alegria, já não causa mais em nós um desejo de estar na presença dele. Então que nessa noite o Senhor está falando, preserve a sua identidade em mim. Aleluia! Glória a Deus! Para que você não venhamos perder, né? E a palavra do Senhor vai dizer que o rei ele determina ali uma porção para que eles comessem todos os dias, né? Da comida do próprio rei. E ele determina ali a comida, a bebida que ele comia. E a palavra vai dizer que Daniel, ele se levanta, ele decide não se contaminar com a comida do rei. Então nós aprendemos que a decisão, eu e você, nós precisamos ter decisão. Decisão de saber o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. A decisão de não nos contaminar com esse mundo, a decisão de não nos contaminar com as coisas que o inimigo tem oferecido a nós, né? E entre eles ali, a palavra vai dizer que estava não somente Daniel, mas estava Ananias, Misael e Azarias, que logo eles tiveram um nome trocado. A palavra vai dizer que Daniel, ele vira ali Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. E a gente vê que o nome deles, que antes era um nome que louvava ao Senhor, era um nome que tinha significado voltado ao Senhor, agora é nome que é voltado aos reis da Babilônia. Agora são nomes que são em adoração àqueles deuses da Babilônia. Só que o Senhor me trouxe aqui para te dizer, não tem importância isso. Ainda que mudem o seu nome, ainda que te troquem de lugar, te tirem de onde você nasceu, te tirem de onde você adorava o Senhor está dizendo que o desejo dele está na sua alma de me adorar. Não importa o momento que você passa, a situação que eu e você passa. O que importa é que a nossa alma deseja a presença do Senhor. Glória a Deus, assim como aleluia. Daniel, a alma dele era desejosa da presença de Deus. Tanto é que ele decide não se misturar, não se contaminar, não participar daquilo que ele estava sendo imposto para ele fazer. Né? Então, e mesmo assim, né, nós vemos a importância que é o desejo de nós buscarmos ao Senhor, a importância de ter uma vida com o Senhor, porque a gente vê que ainda que com os nomes trocados, longe da família deles, longe ali de onde eles buscavam o Senhor, vivendo em um país pagão, onde eles adoravam a deuses pagãos, Daniel está dizendo, olha, eu não vou me misturar com isso, porque ele muito bem podia fazer, nossa, eu estou aqui, Deus permitiu que eu saísse de lá. Ele poderia dizer, cadê Deus que não me impediu de sair de lá? Que não impediu que isso acontecesse na minha vida? Porque muitas vezes, eu e você, nós gostamos de questionar o Senhor. Ao invés de nos posicionarmos como servos, a gente gosta de questionar. Senhor, por que está acontecendo isso? Por que eu estou aqui? Por que aconteceu tudo isso comigo? Por que me separaram? Mas Daniel, ele se posiciona. E nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você, se posicione também. Amém. Se posicione, porque o Senhor ele conta comigo e com você. Amém, Jesus. E aí a gente vê a confiança que ele tinha no Senhor Jesus, de saber que o Senhor, ainda que em terra estranha, o Senhor ainda cuidaria dele. Glória a Deus. Né? E ele decide ali. E a palavra vai dizer que Daniel ele era alguém muito íntimo de Deus. Daniel ele era alguém muito próximo do Senhor. Né? A palavra diz que ele era alguém que orava 3 vezes ao dia. E o Senhor chama a nossa atenção nessa noite. Quantas vezes eu e você temos buscado o Senhor? Quantas vezes eu e você nós temos dobrado os nossos joelhos e falado, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ajuda a continuar, a não me dobrar, a não me prostrar diante das coisas que acontecem. O Senhor está dizendo que a gente precisa se prostrar diante dele e buscar Ele.
E às vezes a gente levanta de manhã, nenhum obrigado a Deus por ter me levantado, a gente faz. Só que o Senhor está chamando a minha atenção primeiramente e a sua. Olha, você precisa me buscar. Glória a Você Deus. precisa orar, você precisa buscar a presença do Senhor. Porque se Daniel não fosse alguém íntimo de Deus, se ele não fosse alguém que buscava ao Senhor com sinceridade, ele não teria suportado. Eu e você, se a gente está um pouquinho assim distante do Senhor, acontece um probleminha, a gente já quer jogar tudo pro alto. A gente quer desistir de tudo, a gente quer falar, Senhor, eu não quero mais. Viu? Eu não quero mais louvar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais servir ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor permitiu essas coisas na minha vida. Quantas vezes eu e você nós não questionamos o Senhor quanto a isso? Quantas vezes a gente deixa se levar pela situação das nossas vidas? Mas o Senhor está dizendo, olha, mantenha os seus olhos firmados em mim. E decida. Porque, mais uma vez, é decisão. Servir a Cristo não significa que vai ser tudo fácil. Não significa que todos os dias a gente vai vencer, não. Mas é aquela decisão, eu vou permanecer. Porque eu sei que sem o Senhor, eu não consigo. Sem o Senhor, eu não posso suportar. Sem o Senhor, se está difícil com Jesus, imagina sem Ele, igreja. Então, que eu e você, nós precisamos permanecer, firmar os nossos pés e falar, Senhor, guarda os meus pés aqui. E coloca no meu coração o desejo. Porque o Senhor falou, se você falar assim, Jesus, coloca no meu coração o desejo de te servir, o desejo de te buscar. O Espírito Santo, ele vai te incomodar. Ele vai incomodar a sua alma e você vai sentir, olha, eu preciso buscar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Daniel, ele é um grande exemplo para nós. Porque, trazendo para os dias de hoje, a Babilônia é como se fosse um mundo, né? Quantas coisas o mundo tem tentado implantar dentro da igreja? Quantas coisas o mundo tem tentado implantar nas nossas vidas, tanto dos jovens até os mais velhos. Mas a gente fica muito voltado, né? Os jovens têm tantas ofertas, mas as pessoas mais velhas também têm. Verdade. Todos nós estamos sujeitos a cair na tentação do inimigo. Verdade. Todos nós estamos sujeitos a cair ali nos pratos, a aceitar ali os pratos do inimigo que ele tem para nós. Mas o Senhor está falando, olha, renuncie a isso. Decida não comer, decida não participar, decida não fazer parte daquilo que não agrada a mim. Amém. Daquilo que vai entristecer o Espírito Santo. E nós precisamos estar atentos a isso, porque aquilo que muitas vezes é normal para mim e para você, para o céu não é. Porque olhando assim, talvez aos meus olhos e aos seus olhos, Daniel poderia comer aquela comida. Né? Às vezes uma pessoa que não tem um olhar mais espiritual, ela poderia falar, por que ele não comeu? Ele poderia ter comido. Só que aquele que tem o ouvido sensível ao Senhor, ele vai entender que se Daniel comesse, ele desobedeceria ao Deus dele. Ele desobedeceria aquilo que o Senhor falou para ele. Então, que eu e você também podemos ter esse ouvido sensível, esse olhar sensível ao Deus do Senhor. Glória a Deus. E nós precisamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Precisamos lembrar que em tudo nós devemos ser servos do Senhor. Devemos saber que onde nós estivermos, seja na igreja, seja ali no nosso lar, seja no seu trabalho, seja na sua escola, onde for, continue fiel ao Senhor, porque Daniel permaneceu fiel mesmo na Babilônia, mesmo com outra cultura, mesmo com outra religião, mesmo com outros deuses, mesmo com outros hábitos. E o Senhor está falando, você precisa ser você, servo do Senhor. Mesmo que você é na casa de Deus, você precisa falar fora. Da mesma maneira que você fala aqui, você precisa falar lá fora. Da mesma maneira que você se expressa aqui, você precisa se expressar lá fora. Porque o que mais tem hoje em dia é crente mascarado, que acredita da igreja é uma bênção, mas lá fora é uma tribulação. Então, que nós venhamos a cada dia saber, nós precisamos ter a nossa identidade em Cristo verdadeira. Glória a Se Deus. eu sou uma bênção lá fora, eu sou aqui. E se eu sou uma pessoa ruim lá fora, eu tenho que pedir para o Senhor, Senhor, me trata. Porque eu não quero usar essa máscara, eu não quero ser dessa forma, eu não quero ser desse jeito. Mas eu quero ser fiel ao Senhor em tudo quanto eu fizer. Em tudo quanto, onde eu estiver. Que eu seja fiel ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E nós temos que Daniel tem essa decisão e ele pede ali para Aspenaz, para que ele pudesse não comer daquilo, mas para que ele comesse ali dos legumes e tomasse água. E a palavra vai dizer que Aspenaz, ele fala assim que ele tinha muito medo do rei. Porque se o rei visse aqueles jovens fracos do que os outros, a palavra vai dizer que ele poderia morrer. O rei poderia matar ele. Só que o Senhor vai dizer que ele convence o coração daquele homem. A palavra diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte de Aspenaz. Não porque aqueles homens eram bons,
mas porque a misericórdia de Deus na vida de Daniel era grande. Por que ele era grande a misericórdia do Senhor? Porque ele era obediente, porque ele era alguém fiel, porque ele era aquele que o Senhor falava, ele é o Senhor, eu estou aqui, permanecendo na tua presença. Aleluia. E quando termina o período de 3 anos, glória a Deus. Quando termina o período de 3 anos, a palavra vai dizer que eles se apresentam diante do rei. E depois desse tempo, o rei ele compara os jovens que comeram da bebida dele, da comida dele, e o Daniel e os amigos dele que não comeram. E a palavra vai dizer que eles estão mais fortalecidos, mais bonitos, mais fortes do que aquele povo que comeu da comida do rei. Então o Senhor está dizendo, olha, eu te fortaleço, você não precisa descer, você não precisa dar sobre essa terra, você não precisa compartilhar com esse povo da terra compartilha. Porque o povo do mundo compartilha, mas eu te sustento. E se você olhar mais uma vez com os olhos humanos, você vai pensar assim, que a comida do rei provavelmente era aqueles pães, era carne, era aquelas coisas de fartura. Porque o rei não vai comer nada, não é aquela micharia. O rei come bastante, ele come bem. Então, se você olhar entre isso e entre você comer legumes e água, ia fortalecer o seu corpo. A comida do rei. Verdade. Só que Jesus nos faz olhar para o outro lado. Porque quando nós estamos com o Senhor, ainda que seja algo que era para fazer você ficar fraco, o Senhor te fortalece nisso. Te fortalece nisso. Porque a palavra vai dizer que eles eram mais fortes. E a palavra diz que 10 dias foi o prazo que ele teve. E nesses 10 dias eles estavam muito melhores do que os outros. Porque a gente vê como uma pessoa, por exemplo, quer fazer uma dieta, ela come legumes, ela vai se manter saudável. E ela emagrece. Só que aqui não, eles ficaram mais fortes ainda. Então nós devemos saber que o Senhor ele nos sustenta. Vale a pena. Glória a Deus. É o Senhor ele indo na contramão do mundo, ele indo além do natural. Então eu quero que nós possamos a cada dia saber que o Senhor ele vai nos sustentar. Vale a pena eu e você renunciarmos. Vale a pena eu e você abrirmos mãos das coisas dessa terra. Vale a pena eu e você abrirmos mão das iguarias do rei. Porque o Senhor, com certeza, ele vai nos sustentar, ele vai nos sustentar. E se porventura eles continuassem comendo aquelas comidas, o Senhor não seria com eles, porque o Senhor não é com aquele que é desobediente. Às vezes a gente fala assim, mas o Senhor está me engordando, está me lembrando. Mas você está obedecendo? Você está vivendo o que o Senhor falou para você viver? E o Senhor ele é aquele que nos ensina, é aquele que nos repreende, olha, você está errado, não é dessa forma, não é desse jeito. Muitas vezes eu e você a gente quer ignorar. Não é comigo não. Às vezes o Senhor usa alguém para trazer a palavra, olha, seja obediente, seja assim, seja assim. Aí você pega e você fala assim, por mão lá, para mim não é. Não seja dessa forma, viu? Nem eu, nem você. Todas as palavras são para mim e para vocês, nós estamos aqui ouvindo. Graças a Deus. Pode ser que eu não chegue, mas amanhã vai ser. E amanhã vai ser, porque o Senhor ele nos avisa antes. Ele nos ensina antes. Ele é um Deus que cuida de nós. E a palavra vai dizer que o Senhor ele repreende ao filho que ele ama. Então que eu e você possamos andar em obediência. É assim como Daniel e tantos outros na palavra do Senhor andaram. Por isso foram honrados por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E nós vemos que, dado ali 3 anos, eles vão lá diante do rei. E o rei ali fica admirado, porque eram jovens muito sábios. Eram jovens que tinham muita inteligência, muita sabedoria. E a palavra vai dizer que Deus deu para eles toda a sabedoria, e toda a ciência, e de tudo aquilo quanto poderia existir, eles sabiam. E a palavra diz que Daniel, ele tinha ali o dom de interpretação, ele tinha o dom de visão, né, de decifrar ali os sonhos. E isso é o que? Intimidade com o Senhor. Se eu e você queremos ser alguém cheio da presença, às vezes a pessoa fala, eu queria tanto ter algum dom, eu queria tanto mergulhar, sentir mais a presença do Senhor, mas cadê a sua busca? Cadê a minha busca? Daniel ele só era assim porque ele buscava ao Senhor. Glória a Deus, ele só era assim aleluia. porque ele se entregava ao Senhor. Né? E quantas vezes eu e você, a gente vê alguém, nossa, eu queria ser como ele. Eu queria cantar como ele canta, pregar como ele prega. Eu queria servir como ele serve.
Mas cadê que eu e você nós fazemos o esforço? Porque a gente vê aqui uma pessoa usada, mas a gente não vê as lutas que ela tem, a gente não vê o choro, a gente não vê ali a súplica dela para o Senhor, falando, Senhor, me ajuda. Mas a gente quer ser igual. Mas nesse noite o Senhor está falando, olha, tem um preço. Tem uma palavra de que Daniel orava 3 vezes, ele era íntimo de Deus, e é por isso que ele foi muito honrado. Então que eu e você estejamos dispostos a pagar o preço. A pagar o preço de ser cheio do Senhor, a pagar o preço de servirmos a Cristo com sinceridade. Porque nós sabemos que não é fácil. Se eu subisse aqui e falasse, olha irmão, é fácil servir a Cristo, você não tem que renunciar, você não tem que abrir mão, você não tem que deixar as coisas para trás, seria mentira, seria hipocrisia. E o Senhor, Ele é a palavra da verdade. Né? Então, que nós possamos pegar Daniel como exemplo para nós. Que nós possamos a cada dia nos entregar a Cristo. Nós possamos a cada dia falar, Senhor, dirige a minha vida. Me ensina a obedecer a Ti. Ainda que seja difícil para mim, ainda que, Senhor, eu não veja solução, mas me ensina a Ti a obedecer. Amém, Jesus. Ainda que a situação, porque a gente gosta muito de olhar para a situação. A gente gosta muito de olhar para ao redor e esquecer daquilo que o Senhor nos falou. Ainda assim, Senhor, ainda que eu não veja solução na situação que eu estou vivendo, me ajuda a olhar para o Senhor. Me ajuda a permanecer fiel. Glória a Deus. E nós vemos que eles são honrados. Né? O Senhor, Ele abençoa a vida deles. E a palavra vai dizer que eles vão servir ali no palácio. Isso é honra que o Senhor dá para eles. Porque eles vão ali, têm cargos importantes. Não por cargo, mas a gente sabe que quando nós obedecemos a Deus, Ele derrama bênçãos e bênçãos na nossa vida. Amém, Jesus. Óbvio que não devemos servir ao Senhor esperando algo em troca. Não é isso. Mas, quando nós obedecemos a Cristo, Ele abençoa as nossas vidas muito mais. Seja a sua saúde, seja a sua família, seja a sua casa. Ele vai abençoando. Se você precisa de uma porta aberta, o Senhor abre. Se você precisa de uma cura no meio da sua família, às vezes não é nem para você. Mas você precisa de uma cura no meio da sua parentela, o Senhor cura, o Senhor faz. Então, eu quero dizer nessa noite que vale muito a pena nós servirmos a Cristo. Aleluia. Vale muito a pena a gente permanecer fiel. Vale muito a pena a gente entregar a nossa vida e falar, Senhor, eu entrego nas suas mãos. Eu entrego nas suas mãos tudo. E não é só partes. Viu? Não é só eu, não é só você, mas, Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu trabalho, eu entrego a minha casa, eu entrego o meu coração, os meus pensamentos, todas nas suas mãos, porque eu sei que o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Sabe que o nosso Deus, Ele é fiel para fazer tudo e todas as coisas. Glória a Deus. E aqueles que servem realmente ao Senhor, eles são diferenciados. Eles têm o brilho de Cristo. Você já viu você tá na rua assim, e aí você vê uma pessoa e ela é toda feliz, ela é toda alegre. Você pode ter certeza que ela serve ao Senhor. Porque quando você olha para uma pessoa com a cara tudo assim, com aquela cara feia, e você fala, meu Deus, Jesus não está aí não. Então, que você, nós possamos andar felizes, porque o Senhor já nos fez mais que bem. Aleluia! Agora vai dizer que aqueles jovens eram diferenciados. Eu tenho certeza que não era somente pela sabedoria deles, mas era porque tinham o brilho do Senhor, porque tinham a essência do Espírito Santo. Que eu e você viemos buscar essa presença também. Viemos buscar essa essência, porque a cada dia o mundo tem tentado nos convencer. Tem tentado tirar o perfume de Cristo de nós e colocar a podridão que existe nesse mundo. Então que nós possamos permanecer fiéis e falar, Senhor, me preserva. Senhor, me preserva. Não me deixa perder a essência, o desejo de te adorar, o perfume de Cristo. Porque é Ele que faz a diferença em todos os lugares que nós vamos. Todos os lugares que nós vamos, as pessoas precisam reconhecer Cristo. Não para a nossa glória, mas para a glória e a honra do Senhor. Amém, Jesus. E alguns pontos que eu queria ressaltar. A identidade. Permaneça com a sua identidade em Cristo. Independente da situação que você está passando hoje, independente da sua prova, independente da sua luta, permaneça. Continua fiel ao Senhor e não se deixe, não deixe a luta te fazer parar. Amém, Jesus. Mas fala assim, Senhor, preserva. Ainda que eu não esteja conseguindo, Senhor, preserva em mim a tua identidade. Porque tem hora que a gente está tão cansado e a gente nem está reparando que a presença do Senhor está saindo de nós. Verdade. A gente está tão alheio que a gente não está percebendo o que o Senhor está falando e a gente não está ouvindo. Então que nós possamos preservar a identidade. Outro ponto, a decisão. Que você se decida. O que você quer da sua vida? Você vai querer participar da iguaria? Ou você vai querer renunciar?
Você vai querer agir como qualquer um agiria ou você vai querer agir como um servo do Senhor? Que eu e você devemos escolher agir como servos. Tomar a decisão, porque o Senhor ele não nos obriga a nada. Eu e você somos livres. Né? Nós temos o livre-arbítrio para decidir o que nós vamos e não vamos fazer. Mas a palavra do Senhor diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então que nós possamos afirmar em Cristo. Falar assim, me ajuda a decidir também. Porque o Senhor ele é aquele que nos ajuda em tudo. Tudo que você dobrar os seus joelhos e falar assim, me ajuda, Ele vai te ajudar. Porque Ele é o Deus que ouve o nosso clamor, se Ele for sincero, se Ele for verdadeiro, se o Senhor vê verdade no seu coração, Ele vai te ajudar. E o terceiro ponto, e o mais importante, é a oração. Que possamos sempre estar clamando ao Senhor, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, e saber que, mais uma vez, o Senhor é aquele que escuta o nosso clamor. O Senhor é aquele que escuta a oração do justo, e que venhamos saber que sem oração a gente não consegue. Sem você dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, me ajuda. E às vezes a gente pensa assim que a gente vai só para pedir, mas também para agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado por tal coisa, por isso, por isso, por isso. Senhor, aconteceu tal coisa, porque às vezes a gente pensa assim que a gente tem que orar de uma maneira formal. Mas a oração realmente é uma conversa com o Senhor. É você falar, Senhor, tal coisa me chateou, tal coisa me machucou. Senhor, me ajuda nisso, nisso e nisso. Me fortalece nisso aqui. Então, que nós possamos ter essa vida como Senhor de oração. Que seja o desejo da nossa alma buscar Ele. Que seja o desejo da nossa alma glorificar cada dia, estar na presença dEle. E falar, Senhor, me fortaleça todos os dias. Porque todos os dias eu e você nós estamos propícios a cair. Todos os dias a gente está ali. Se o Senhor não segurar a nossa mão, a gente cai, a gente tropeça. E se não for o Senhor, a gente nem levanta mais. É verdade. Então, que possamos reconhecer a nossa dependência no Senhor. Em nome de Jesus. E que nós possamos pegar como exemplo a vida de Daniel, daqueles 4 jovens e de toda a Bíblia. Porque o Senhor deixou vários exemplos para mim e para você. Tudo que nós precisarmos, se nós vemos a palavra, nós vamos encontrar aqui. Né? Se você precisar de uma palavra de cura, vai estar na palavra. Se você precisar de uma palavra de libertação, vai estar aqui. Se você precisar de um renovo, vai estar aqui. Se você precisar de uma repreensão do Senhor, vai estar aqui. Então nós precisamos nos entregar realmente. Porque se nós ficarmos vivendo Cristo de brincadeirinha, nós não vamos conseguir, nós vamos parar. Vai chegar uma hora que o Senhor vai falar, e aí? Né? Cadê você? Então que nós possamos estar posicionados. Essa é a palavra. Posicionados. Decididos do que nós queremos em Cristo. Em nome de Jesus. Que os irmãos possam receber essa palavra. E que possa adentrar os corações dos irmãos com poder e glória. Olha se colocar de pé nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor essa noite. E falar assim, Senhor, me ajuda a permanecer. Me ajuda a permanecer, fiel a Me ti. ensina a ser decidido daquilo que eu quero do Senhor. E me ensina a cada dia a ter temor à tua obra. Me ensina a cada dia a te servir de toda a minha alma, independente da situação que eu estou vivendo. Que você está vivendo. Que a nossa alma possa ansiar e desejar a presença do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai. O Senhor estamos cheios de ti, Senhor, para te agradecer. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada, meu Deus, pelo Senhor, por aquilo mais uma vez. Senhor, nos fortaleça nessa noite. Meu Pai, nos capacita, Senhor, a continuar a seguir a ti. Independente da situação, independente da nossa vida. Meu Pai, nos permanecer fiéis ao Senhor. Meu Pai, que o Senhor
Glória a Deus. Que nós venhamos entender a cada dia. Precisamos preservar a presença do Senhor em nós. Precisamos preservar o Espírito Santo e a essência dele. Então que o nosso coração e o meu coração e o seu coração nessa noite seja totalmente exclusivo do Senhor. Independente do que aconteça, independente da situação. Nós viemos saber que o nosso Deus ele é maior que tudo e todas as coisas. E com ele, nós temos tudo. Tudo que nós precisamos, nós encontraremos no Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade e eu passo a palavra para o pastor Jesus. Graças a Deus. Quem recebe essa palavra, levante as duas mãos ao alto, o mais alto que você conhece. E diga, Senhor, eu me proponho nessa noite a entregar tudo que tenho e tudo que sou nas tuas mãos. Aleluia. Diga aí para quem está do teu lado, diga, tu tem coragem? Tu tem coragem de se propor nessa noite? Tu tem coragem de entregar na mão dele? Tu tem coragem de viver uma vida de renúncia? É, Deus. Porque o que foi pregado aqui nessa noite nada mais é que uma vida de renúncia. Uma vida de renúncia. Diga para alguém que está do teu lado, diga, Daniel disse sim para Deus. Agora o Espírito Santo está perguntando para mim e para você, quando é que você vai dizer sim para mim? Sabe qual que é o problema? O problema é que você se propõe a fazer tantas coisas, mas você não se propõe a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Glória a Deus. Vai doer um pouquinho mais. Você se propõe a ficar em tantas coisas, em se envolver em tantas coisas, em se envolver com tantas pessoas, mas você não se propõe em se colocar diante de Deus, bater no peito e dizer, Senhor, eu estou aqui. Não! Você não se propõe a isso. Mas você se propõe a ficar em uma tela de celular por mais de 2 horas olhando a vida dos outros. É, Deus. Você se propõe a sair da sua casa e ficar com fulano, mercando e ciclano por mais de 2 horas falando de alguém. Você se propõe a entretenimentos, a cinema e a tantas outras coisas. Mas quando fala que é de Deus, dá glória a Deus aí agora. Dá glória a Deus aí agora. Eu não vou lá para encerrar, mas eu vou entregar o que Deus está querendo entregar. Você precisa dizer sim para Deus. E Deus está dizendo aqui para mim, nessa noite, quando eu subir nesse altar, através dessa palavra, depois que acabou a palavra, Deus está dizendo, teve alguém aqui que falou não para mim. E diga para alguém que está pelo aqui no céu, registrou o seu não. Daniel estava todo dia diante de Deus. Quando o inimigo chegou, Deus disse, eu vou deixar prender, mas eu vou te preservar no cativeiro. Pastor Lércio, a Babilônia veio, era o maior império do mundo antigo naquele tempo. Mas Deus disse, eles vão ser escravos de luxo na Babilônia. Detalhe, eu vou melhorar. Eles não vão ser escravos de luxo. Eles não vão colocar a mão em nada. Ó, diga para alguém que está do lado, não vai fazer força. Pega na mão dele e me ajuda nisso aqui. Diga, não vai precisar pegar peso. Porque quem obedece a Deus, ai meu Deus do céu. Diga para ele, quem obedece a Deus, mesmo no cativeiro, oh glória, não precisa fazer esforço. Porque Deus guarda no cativeiro a Mauri, Deus guarda na cova, Deus guarda na cisterna, Deus guarda na fornalha, Deus guarda ainda que passe pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo para os Daniel, eu vou guardar você. Glória a Deus. Aí alguém diz assim,
de Deus, o caráter não muda. Porque quando ele caiu na Babilônia, a Babilônia não foi entrar dentro dele, mas ele entrou dentro da Babilônia. Nada mudou. Diga para alguém que está do lado, diga, nada pode mudar. A essência é a mesma. A essência é a mesma. E ele disse, eu não vou querer o que o rei tem para oferecer. Aleluia. E Deus está dizendo, tem muita gente aqui querendo fazer barganha. Glória a Deus. Tem muita gente aqui querendo trocar. Tem muita gente querendo aqui ficar em cima do muro. Porque se Deus não der, o governo vai dar. Porque se Deus não fizer, o sistema faz. Porque se Deus não fizer, eu preciso ter uma alternativa. Deus está dizendo, não. Quem confia em mim vai ver a provisão na hora certa. Diga para alguém que está do teu lado, diga que confia em Deus. Não precisa de alternativa ao plano B. Eu preciso ter uma outra saída. Eu preciso ter uma outra renda. Eu preciso pensar em alguma outra coisa. Eu estou dizendo, você entrou aqui, ó, cabeça de matar. Deus está dizendo, então você não confia plenamente em mim. Glória a Deus. Então você não confia plenamente no meu nome. Então você não sabe quem eu sou e o que eu posso fazer. Porque quem sabe o que Deus pode fazer, entrega tudo. Glória a Deus. Detalhe, ele disse assim, Marô, pode jogar em mim legumes. Aí Aspenaz disse não. O chefe dos eunucos, a mando do rei, disse não. Não foi que foi pegado aqui? Foi. Não. Porque se você não ficar bem, eu posso morrer. Ou seja, a minha cabeça vai ardendo e vocês vão junto. Detalhe, escravo não tem escolha. Mas quando é de Deus, mesmo no cativeiro, Deus está dizendo, o que é que tu quer comer? Oh glória, já que tu não se misturou com o que o rei pode oferecer, eu vou te entregar o que tu quer. O que tu quer? Senhor, para mim tomate já está bom. Aleluia. Senhor, para mim um alfacinho já está bom. Senhor, para mim uma rúcula, um couve já está bom. E Deus está dizendo, então receba a provisão. Glória a Deus. O tempo passou e sabe o que ele fez? Ele se propôs. E Deus está fazendo uma pergunta para mim e para você aqui nessa noite. Eu vou entregar agora. Você vai se propor a fazer o que a partir de hoje? Olha para ninguém, olha para dentro de você. A partir de hoje você vai se propor a fazer o quê? Será que você vai orar mais? Será que você vai crer mais? Será que você vai confiar mais? Será que você vai jejuar mais? Sabe por quê, papai? Porque quando eu olhava para a irmã, quando eu entrei nesse culto, e assim como eu olhava para você, eu olhava para o seu marido. E Deus dizia assim, ó, manda avisar eles que está vindo um vento ocidental que vai chacoalhar as estruturas daquela casa. E sabe o que Deus está dizendo? Não é o diabo. E eu estou segurando essa mensagem para entregar para vocês há um mês. E eu vim orando, Deus, quando cheguei aqui agora, eu disse, entrega agora. Deus está dizendo assim, ó, vai soprar um vento. E esse vento não é do diabo. Eu mesmo estou soprando. Eu vou chacoalhar as estruturas daquela casa. O navio vai quebrar. Mas Deus está dizendo, ninguém vai morrer. Pela oração dos meus servos, ninguém vai morrer, viu, João? Levanta a mão aí no fundo, João. E sabe o que Deus está dizendo para você? Eu captei o seu não para mim. Só que há 15 anos atrás eu disse sim para você. Levanta aquele mar e a terra, eu acordo e a súbia. Tu achou que eu não ia lembrar, mas tudo está botado diante de mim, diz o Senhor. E a partir de hoje Deus está dizendo que você volte a se propor, que você volte a se entregar. Porque a morte te rodeou por esses dias, mas eu disse, ele ainda não. Porque não está pronto. Você está entendendo o que Deus está falando aqui, papai? A morte rodeou por esses dias. E Deus disse, ele ainda não. Porque ele ainda não está pronto. Então Deus está dizendo, coloca a tua casa em ordem. Porque se tu não colocar a casa em ordem, quando o vento vier, nada ficará de pé.
pedra sobre pedra. Quem recebe essa palavra? Diga para alguém que está do teu lado, diga: a partir de hoje eu vou melhorar. A partir de hoje eu vou me entregar mais. Eu vou dar mais glória a Deus. Eu vou ser mais grato. A partir de hoje eu vou vir. Quando tiver com chovendo, com sol, eu vou vir na oração de quarta-feira, eu vou vir no culto de domingo, eu vou vir no culto de terça, eu vou vir no que tiver que vir. E quando ninguém tiver que vir, eu vou estar lá. De madrugada nos pés da minha cama dizendo: Senhor, obrigado. Glória a Deus. Sabe por quê? Michele, sabe por quê? É o Senhor. Porque quando Daniel caiu na cova e quando os 3 caíram na fornalha, Deus não livrou da fornalha. Deus livrou na fornalha. Deus não livrou da cova. Deus livrou na cova. Porque quem ora tem resposta. Quem ora não vai morrer esquecido. E Deus está dizendo para você: porque por mais que pareça que o céu seja de bronze, você está dizendo: Deus, parece que o Senhor não está me ouvindo. Deus está dizendo: não, eu não me esqueci de você. O meu silêncio é uma resposta. E Deus está dizendo: na hora certa, aquilo que tem que chegar na tua mão, abre a orelha agora. Na hora certa, irmão Valdinei, aquilo que tem que chegar na tua mão vai chegar na tua mão. E tudo quanto Deus prometeu a teu respeito, a respeito da tua família, Ele vai cumprir. Como vem cumprido. E Deus está dizendo: algo sobrenatural ainda está para acontecer por esses dias. Não se encante por uma porta, não se encante por uma mesa, mas se aproxime do abençoador. Porque o sobrenatural de Deus vai bater na tua porta ainda por esses dias. E tu diz: Senhor, mais aquilo que o olho do homem não viu, aquilo que o ouvido do homem não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem reservado para ti. Quem recebe essa palavra? Tome posse dessa palavra. Sai daqui dizendo: eu sou Daniel de Deus. Talvez ninguém te conheça na sua rua, talvez ninguém te conheça na sua família, talvez ninguém te conheça no seu trabalho. Você entra correndo, sai correndo. Mas quando bater no céu, alguém diz: eu conheço ele. Eu conheço ela. Quando abre a boca para dar glória, eu conheço. E detalhe: por que conhece, Senhor? Porque o da glória é só na igreja, não. É de madrugada, está de joelho, é de manhã, está de joelho, é de tarde, está de joelho, é de noite, está de joelho. Abre a boca e adora em casa, lavando louça, arrumando cama, arrumando casa, trabalhando lá, está dizendo: glória, glória, glória. E o céu está dizendo: eu conheço ele. Nós temos que ser conhecidos no céu e não dos homens. Quem recebe essa palavra? Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Sai daqui tomando posse, dizendo: Senhor, eu não vou dividir a minha adoração. E passe o que passar, venha o que vier, a essência vai ser a mesma. Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos aqui às 8 da noite em um ensaio do Ministério do Louvor. Graças a Deus. Na sexta-feira, às 11 horas, o culto na casa da nossa irmã Celinha. A partir das 20 horas nós estaremos ali louvando e adorando a Deus. E no domingo pela manhã, a partir das 9 da manhã, culto da família. Relógio de oração. Quem é que quer entrar no relógio de oração? Quem ainda não faz parte? Deixa eu ver. Levante a mão, deixa eu ver. Pastor, já faço parte do relógio de oração. Quem faz parte, levante a mão. Quem faz parte? Isso, levante a mão. Você faz parte, não, Raimundo? Então levanta a mão mais alto. Glória a Deus por isso. Quem não faz parte agora, abaixa a mão quem faz. Quem não faz parte, levante a mão. São 4 pessoas que levantam a mão. Adote um horário e comece a orar a Deus. Venha participar conosco dessa oração lá na sua casa, aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida Aleluia. e a sua casa, em nome de Jesus. Abra as mãos assim. Pastor Lércio, tem mandado um recado? Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Olha para a pessoa mais bonita que tiver do seu lado, dá um abraço dela. Diga: Deus abençoe.
Ótima quarta-feira.